Saiba agora tudo o que vai acontecer na novela Te Dou a Vida. A partir de agora, saiba bem antes com exclusividade tudo o que vai acontecer por completo. Alerta de spoiler, chamadas, resumos completos e tudo em primeiríssima mão. Nos conta também de onde você nos acompanha e não se esquece de se inscrever no canal e ativar o sininho de notificações. Samuel foi cedo para o escritório e Gabriela entrou perguntando como ele estava. Ele disse que estava melhor e pensando no que iria fazer. Ele iria trabalhar, mudar de universidade e provavelmente perder um ano em sua carreira. Ela perguntou se ele aceitaria alguma ajuda para não perder o ano e ele disse que já tinha recusado a oferta do pai e de Pedro porque precisava resolver sozinho. Ele estava assumindo a responsabilidade por seus próprios erros. Ele queria falar com Helena sobre trabalhar para ela em tempo integral ou se isso não fosse viável. Ele encontraria algo em outro emprego. Ele não mudou de ideia sobre o relacionamento deles. Então Gabriela disse, tudo bem, tenha um bom dia e foi até para sua mesa. Gabriela foi até a universidade para ver se era possível recuperar uma bolsa. Ela foi informada de que isso não era possível. Se o período atual fosse pago, o aluno poderia se inscrever novamente no próximo período. Ela pediu ao homem para recuperar o registro e deu-lhe o nome completo de Samuel. Ele anotou a quantia e entregou a ela. Irene ainda estava no saguão do hotel, esperando uma ligação que não veio. Frustrada, ela disse, desgraçado, e foi embora. Ela não sabia que foi ouvida por Gabriela, que estava a seguindo, e que tomava todos os cuidados para não ser vista. Gabi foi até a recepção e perguntou se um convidado chamado Ernesto Rioja havia chegado. O balconista verificou e disse que não. Ela perguntou sobre a mulher na sala de espera e ele disse que a informação era confidencial. Ela choramingou delicadamente, por favor, e ele disse que a mulher perguntou sobre uma reserva no nome de Irene Villasenhor. Ele então disse que, fosse pego, negaria todo o conhecimento da situação. Ela agradeceu ao homem e saiu. Rosa se ofereceu para pegar um café ou algo para comer, mas Samuel recusou. Ela tentou ser então tranquilizadora, dizendo que os homens como os pais eram como árvores que balançavam, mas não podem ser derrubadas. Ela perguntou sobre a escola e ele disse que iria escrever em outro lugar. Ele tinha medo de não corresponder à expectativa dos outros. Ela disse para não se preocupar porque ele é muito inteligente. Ela parecia estar flertando com ele. Desesperada, Gina liga para Pedro para uma atualização. Ela estava em pânico, né? Também como não ficar. Pedro repetiu as palavras do médico. Então ele não vai morrer? Perguntou ela, o que fez Pedro perguntar. Por que é que estás a perguntar-se isso? Você quer que ele morra por acaso? Ele ficou chocado. Ela se desculpou apressadamente, dizendo que havia explicado mal. Isso não surtiu o efeito desejado. Ele perguntou, o que você fez, Gina? Ela estava nervosa quando ele encerrou a ligação. Gabriela ligou para Samuel, querendo conversar com ele sobre algumas coisas. Ele disse aqui onde estava e por quê. Ela perguntou sobre Domingos e ele disse que era ruim. Depois explicou o que os médicos estavam fazendo. Ela perguntou se ele gostaria de que ela fosse com ele e ele disse que todos estavam lá nomeando todos menos o nome de Rosa. Ela então disse para ligar se ele precisasse dela. Quando ele encerrou a ligação, Rosa perguntou por que ele era tão frio com ela e ele disse que eles haviam terminado. Enquanto ele se afastava, ela parecia pensar que poderia trazê-lo de volta para sua vida. Gabi atualiza a amiga sobre o rompimento dela e de Samuel e os motivos para isso. Ela decidiu, então, pagar o semestre de Samuel. Ela sabia que ele será um grande advogado. Não importa que ela não esteja mais com ele, ele é uma parte importante da vida dela. Ela também se sente culpada por ele ter perdido a bolsa de estudos. Gabriela chega no funeral. Primeiro vai para Samuel, depois para Esther. Esther quer que ela se sente com ela. Rosa não parece muito satisfeita. Gabriela está decidida a pagar a mensalidade de Samuel. Sua amiga pergunta se ela tem certeza se sim, e ela diz que sim. Gabi vai para a faculdade de Samuel e entrega um cheque lá na mensalidade sobre então recuperar os estudos de Samuel.
Gabriela tenta então ligar para Samuel para perguntar como ele está. Ele está triste, pensando em seu pai, que está desapontado por ele então ter sido reprovado em seu curso. Ela diz que ele está sendo muito duro consigo mesmo e que será um grande advogado algum dia. Eles saem da conversa com uma nota alta, com esperanças. Ele estará no trabalho no dia seguinte. Ele precisa se manter ocupado para sua mente manter longe de sua dor. Rosa liga para Samuel, pergunta como está todos e depois pesca para ver o que está acontecendo com ele e Gabriela. Sim, eles terminaram, mas ele ainda está trabalhando com ela. Augustin ouve isso e diz a ela para ter cuidado, pois as chances não são a seu favor em relação a Samuel. Ela o lembra de suas ilusões sobre Gina. Samuel chegou para perguntar sobre o horário integral e Helena disse que conversaria sobre isso com seu contador. Gabriela foi até a sua mesa, chamou Samuel em seu escritório e disse que ele tinha a bolsa de volta. A mãe dela era amiga da esposa do reitor e ele poderia voltar. Ele a abraçou completamente emocionado, depois se desculpou por isso. Ele agradeceu a ela e disse que não precisava, porque agora precisava apenas estudar. Ele queria beijá-la, mas ela se afastou. Ele disse a Helena que ela não precisava ligar para o contador mais. Gabriela e Perla comeram juntas. Perla ficava animada com Joaquim, que a maioria de nós acha que é um idiota. Seu aniversário estava chegando. Gabriela não ficou muito animada com isso ou com a perspectiva de festa de aniversário dele, dizendo que achava que não poderia comparecer. Ela estava chateada por terminar com Samuel. Ela sentia falta dele, dizendo que ele provavelmente estava feliz por se livrar dela. Perla não tinha tanta certeza disso, dizendo que provavelmente ele sente falta dela e que ficou feliz com o resgate de sua bolsa. Gabriela disse que era gratidão, nada mais que isso. Perla a convenceu de ir à festa. Samuel conversou no dia seguinte com um colega que disse que não é assim que funciona conseguir uma bolsa de volta. Logo após a separação, Perla ligou para convidá-lo para a festa de Joaquim. Ele agradeceu, mas não se comprometeu em comparecer. Samuel fez uma visita a Andrea para agradecê-la por seus esforços para colocá-lo de volta na escola. Ele trouxe flores para ela. Ela então disse a ele que não tinha nada a ver com isso. Ele descobriu que era Gabriela, o que Andrea concordou, dizendo que ela não interfere nos negócios dela. Samuel desejou a ela uma boa noite e foi embora. Naquela mesma noite, Gabriela sentou-se ao lado da festa porque não estava com disposição para conversar. Joaquim foi falar com ela e quando ela disse que ela e Samuel haviam terminados, ele parecia querer um lugar no coração qual Samuel ocupava. Foi quando Samuel chegou. Gabriela ficou assustada. Perla disse que tinha ligado para ele e isso não saiu como Perla havia imaginado. Samuel disse a Gabriela que tinha ido agradecer à mãe dela apenas para saber se ela não tinha nada a ver com isso. Gabriela então confessou que pagou a mensalidade. Ela disse a ele que não era justo que ele tivesse que começar do zero, sendo que foi tudo culpa dela por ter chamado ele para a festa e pedindo atenção o tempo todo. Samuel disse que isso foi uma decisão dele. Ela admitiu ter se sentido culpada por ter sido negligenciado os estudos. Ele se sentia como se ela o estivesse tratando como uma criança que não consegue governar a própria vida. A mentira sobre sua mãe torna tudo pior. A discussão então foi alta o suficiente para ser ouvida por toda a festa, mas os outros curiosos a ignoraram. Terminou com ele dizendo a ela que iria receber seu dinheiro de volta no dia seguinte, então ele foi embora. Perla percebeu que havia dado errado e Gabriela disse a ela que Samuel havia descoberto a verdade e que estava indignado. Ela não estava mais com humor para a festa, então decidiu ir embora. Rosa viu Samuel no armazém, acabando então de sair para tomar um café para conversar. Gabriela foi para casa e Andrea insistiu em conversar com ela sobre isso. Por sua vez, Gabriela disse que mentiu para que Samuel não rejeitasse sua ajuda. Andrea foi muito compreensiva, sabendo que Gabriela fazia isso por amor. Ela finalmente disse que tudo o que ela sempre quis foi que suas filhas fossem felizes e elas se abraçaram. Rosa disse a Gabriela que não era como eles. Ela não sabia o que não era ter dinheiro e resolveu problemas com dinheiro porque isso ela sabia desde a juventude. Samuel admitiu estar apaixonado por Gabriela e que o amor é cego. Ele perguntou a Rosa por que ela odiava tanto Gabi.
Ela se esquivou da pergunta, dizendo a ele que finalmente se divorciou e está livre de Modesto. Ele perguntou se ela voltaria para a família e ela respondeu que não, porque tudo o que a interessa está nessa cidade, agora mais do que nunca. Ele entendeu o que ela queria dizer e foi estranho. Ele sugeriu então levá-la para casa e disse que estava recebendo então a conta.